Você vai assistir agora Como Treinar Seu Dragão 3. Se inscreve aqui no Cine 2.0 porque vai ter muitos filmes por aqui. E também curte esse vídeo para o YouTube te recomendar mais conteúdos aqui do nosso canal. Quieto! O que é você? Oh. Ai, você é um demônio! Eu não sou um demônio. Eu não sou um demônio. Viu? Não, eu conheço um demônio de longe. Humanos não têm perninhas tão finas. Curtiu a entrada dele? Se liga em mim! Eu sabia! Mais demônios! Ai, isso aí é um trapalhão que esqueceu de proteger a busanfa. Gente, não! Ainda não! Eis aqui o seu pior pesadelo. Eis aqui. Junto com a irmã que me encheu pra vir junto. Aí, não gostei não. Gente, ainda não. Vocês sempre chegam muito cedo. Foi mal. Preciso treinar a aterrissagem dele. Perna de peixe trouxe o filhote de novo. É um ataque. Ninguém quis ficar de babá. Demônios pra todo lado! É o fim do mundo! Astrid, sabe que eu ia dar um jeito nele? Calma, menina. Tá tudo bem. Shhh. A gente vai tirar você daqui. Um destripador rubro. Olha esse esquisitinho. Deve ser bem burro. Por que essa droga não abre? É só destrancar. Eu sabia, né? Vamos tirar eles daqui! Não corre no convés. Tá molhado. Vai se machucar. Sai pra lá! Isso é briga de gente grande! Obrigado. Agora pega o resto, amigão. Eu achei que era pra ser uma missão secreta. É, sabe que só é assim no começo. Valeu, tempestade! Não reclama, eles vão conseguir. Eu espero. Vamos indo! Pegamos todos! Vou dar um mata-leão em cada um de vocês. De repente até uma chave de perna. Amadores! Eu tava só começando! Vem, pessoal! Vem! Rápido! Muito bom, gente! Banguela! Hora de ir! Ah... Ei, gente. Sempre na hora certa, Banguela! Essa é Berk, sua nova casa longe de casa. O serviço aqui é de primeira. Tem comida quentinha e o pessoal é sempre bem excêntrico. Qualquer lugar paradisíaco normal tem praias ensolaradas, essas coisas. Mas nós não. Nós temos uma coisa que ninguém tem. Nós, meu amigo, temos dragões. Muitos e muitos dragões. Amigos, esses são os novos cidadãos de Berk. Minha barba, linda e espessa, quase pegou fogo. Você é um sem noção. E aí, mãe do soluço? Algum comentário sobre a minha atuação ofensiva ou ela foi perfeita? Ah, foi indescritível.
E por favor, meu nome é Valka. Já estou aqui há 1 ano. Já tô íntimo. Na minha opinião, hoje o herói foi o Banguela. Não é verdade, amigão. O que seria de nós sem você, rei dos dragões? O que seria? É, eu acho bom começar a treinar mais. A gente foi meio relaxado. A Astrid tem razão. Talvez vocês estejam contando demais com seus dragões. E se esquecendo dos seus companheiros. Viu? Eu vivo dizendo isso. Se liga, gente. É, tua mãe tá impressionada comigo. Sou o filho que ela sempre quis. Olha a cabeça! De que adianta termos o rei dos dragões se ele não bota ordem na casa? Banguela, você vai dar um jeito nisso ou não? E onde é que vamos botar todos esses dragões? A gente arruma espaço. Ah! Você trouxe um papatudo? Tem que parar com essa mania de trazer dragões pra cá. Ai! Vem, garoto! Tá querendo confusão, é? Você não, ladrãozinho! Aqueles caçadores estão cada vez mais perto. A gente dá um jeito. A gente tem o Alpha. Não é, Banguela? Já viu como o pessoal tá feliz? Ela é ótima. Bocão, relaxa. Olha aí. É a primeira sociedade onde dragões e vikings convivem em paz. Um sonho que se tornou realidade. Só se for o seu sonho. O meu é menos tumultuado e... mais higiênico. Bocão, você devia parar de ficar reclamando. No fundo, você adora eles. Delícia. Minha cabeça. Aqui, batatinha. Pelos deuses! Tem que parar de se preocupar com os problemas lá fora e começar a se preocupar com os problemas bem aqui. Tá bom. Eu juro que eu vou pensar. Parem com essa história de dragão e se casem. Pegou pesado. Nojento, mas eu topava. Para governar como um casal real de verdade. Casa com ele, vai. Você é a única que tem um pouco de juízo por aqui. Com você mandando nele, ainda há esperança. Eu, hein? Nem um pouco sem noção. Astrid, faz assim não. Oh, tá parecendo que ela te deu um não. Cara, se quiser chorar, vai fundo. Enxuga as lágrimas na minha barbona, porque barba aqui é o que não falta. Valeu, cabeça dura. Obrigado, viu? Arqueiros! Ferrões letais. Meus caros senhores da guerra, como vão seus planos para conquistar o mundo? Trimel, meu velho amigo, obrigado por... Um ano desde a derrota de Drago e, pelo visto, ainda não formaram um exército de dragões. Pode agradecer ao chefinho de Berk. O fedelho do estoico? Ele e seus amantes de dragões não param de atacar nossos navios e roubar nossos dragões. Uma amolação, eu concordo. Mas o meu negócio é matar dragões, não recuperá-los. Mas, Trimel... Aquele moleque já está fazendo tudo por vocês, juntando os dragões no mesmo lugar. Por que me perturba? Porque o bando está sendo protegido por um Fúria da Noite. Os dragões de Berk seguirão o alfa deles e nós vamos te pagar para capturar e trazer o bando para nós. E olha aí a sua isca. O único dragão que não levaram no ataque de ontem à noite. Uma fêmea? E então,
Temos um trato, meu velho amigo. Depois que eu terminar, esse jovem chefe vai me trazer o Fúria da Noite. Eles não têm um líder, apenas um fedelho. É o nosso lar. Foi o lar dos seus avós e, antes disso, dos avós de seus avós. A minha função como chefe é nos proteger. E um dia, quando você tiver crescido, essa função vai passar para você. Tá bom. É uma função importante, filho, porque lá longe, além de onde o sol se põe, fica o lar dos dragões. Nossa! É. As lendas falam de navios que chegaram perto demais e acabaram caindo da borda do mundo e nunca mais foram vistos. É? Mas os marinheiros que voltaram contam histórias de uma imensa cachoeira e de dragões guardando a entrada do mundo escondido. Que é? Tá bom. Mas você sabe que isso aqui não é brinquedo, né? É isso que você quer? Você quer a perninha? Você quer a perninha? Vai pegar. Já tá planando numa boa sozinho, né, amigão? Então é pra cá que você vem pra se livrar do bocão. Eu não faço ideia do que você tá falando. Para com isso, nós não estamos nem um pouco preparados. Isso é loucura. Ele tem razão em relação a tudo isso. Parece mesmo que o mundo inteiro já tá sabendo da gente, né? É, e quanto mais dragões nós trouxermos, mais atenção vamos chamar dos inimigos. Ai, eu queria que existisse um jeito da gente resolver esse problema. Pode ser que exista. Meu pai costumava falar de uma velha lenda dos mares. Um lugar secreto no fim do mundo onde os dragões vivem totalmente seguros. Marinheiros são conhecidos por exagerarem nos contos. Eu sei. E se existir mesmo? Você vai levar os dragões pra lá? Nós todos. Sério? E deixar o lar em que vivemos há 7 gerações? O lar que o seu pai deixou pra você proteger? Bom, a gente podia seguir o conselho do Bocão e se casar. Isso ia resolver tudo. Mas olha, se você tem alguma dúvida sobre querer ficar comigo, o Melequento tá solteiro e é um bom partido. Ele só tem olhos pra sua mãe. Isso é jogo sujo, hein, garota? Você começou. Parece que vai ter casamento sim. Como ousa? Isso foi golpe baixo. Não, você não vai escapar de mim, não. Ai, tá bom, desisto. Você sempre ganha. Ai, você já sabe o que te espera. Sei.
Meus deuses. Nós somos amigos. Mata a gente, não. Fúria da Luz. Esse nome é melhor, tenho que admitir. Desapareceu como? Sumiu. Assim, no ar. O que acha? Diminui as orelhas e 100 placas dorsais. Tá, entendi. Que noite! Amigão, o que deu em você? Por que você tá todo ofegante, babando? Tá na cara. Ele gamou. Vai por mim. Namoro só dá problema e dor de cabeça. Não falei pra você? A minha amizade não basta. Eu acho que foi um não. O Banguela tá namorando. Eu nunca pensei que você fosse romântica. Nunca mesmo. Mas é tão bonitinho. Poxa, olha. É patético. E esquisito. Você tem que dar um jeito nisso. Fala sério. Prefiro limpar cocô de dragão do que ver isso. Tá legal. Vamos voltar pra floresta e ver se a gente acha ela. Boa ideia. Chega mais aqui. É papo de homem. Quê? Vem, vou te dar um bisu. Eu vejo o jeito que a Astrid te olha. Todo mundo vê aquela decepçãozinha de estar esperando algo mais do que... Você tem que tentar merecer. Essa garota é uma rainha, uma guerreira, pelo amor de Thor. E você dá pena. Mas comigo como seu padrinho, ou guia espiritual, se quiser, você vai encontrar o seu viking interior. Mostra aos seus detratores, que são muitos, que você é mais do que esse rapaz magricela. Com cabelinho feio, dentes tortos e pescocinho frágil. Se eu dependesse dos seus conselhos... Você tem que deixar de ser tão inseguro, de uma vez por todas. Todo mundo tá vendo, todo mundo. Seja homem, faz como eu. Vai ser difícil. Eu tô falando sozinho aqui? Só porque vi uma coisinha brilhante no mato? Opa, que isso? Banguela! Fica paradinho aí. Aí! Tem alguém aqui. Conseguiu passar pela nossa sentinela e botou uma armadilha na floresta. No meio de um papo sério! Seu tipo! Calmem aí, Bocão. Eu quero equipes de busca por terra e também pelo ar. É do Crímel, o Cruel. É famoso lá na minha terra. É o caçador de dragões mais esperto que eu já vi. Bom, depois de mim, é claro. Será que ele é tão esperto? Se descuidou com a armadilha. Nada é acidental em se tratando do velho Crímel. Ele vive para caçar. Gosta de dominar a mente das suas presas, controlar suas escolhas. Para ele, isso é um jogo. Ele não sabe com quem tá jogando. A gente já lidou com gente assim. Não subestima ele, Soluço. Pode escrever. Ele vai voltar. A gente vai estar esperando por ele. Espero que não se importe de eu me servir. Está muito bom. Impressionante. Mas deixe-me terminar de beber. Banguela! O que você fez com ele? É só uma sonequinha. Você não faz ideia de quem eu sou, não é?
Bom, mas o seu pai me conhecia. Ah, ele sim era um chefe. Um dos maiores caçadores de dragões que já viveu. O que ele diria de você? Ele estava certo. A missão dele era destruir as feras para você crescer num mundo melhor. Ele mudou de opinião. E veja só no que deu. Vamos logo ao que interessa. Eu mato os Fúrias da Noite. Eu cacei todos eles, menos o seu. Você vai me entregar esse dragão, senão... Eu nunca vou entregar pra você. Ai, gente, pegou ele? Agora! Desculpe interromper, hã? Acha que pode entrar na minha casa, sentar na cadeira do meu pai e ameaçar o meu dragão? Isso aqui é Berk. E já defendemos nosso estilo de vida de gente muito pior do que você. Que espírito aguerrido, gostei. Só que, infelizmente, está enganado. Você nunca viu ninguém como eu. Astrid, cuidado! Deixe meu dragão pronto para quando eu voltar. Ou eu vou destruir tudo o que você ama. Pois é, galera, vocês acabaram de assistir aí esse trecho, né, do filme Como Treinar Seu Dragão 3, um filmaço muito bem produzido. E agora vamos fazer aqui uma análise, né, alguns comentários acerca desse filme. Bom, Como Treinar Seu Dragão pertence aí a um grupo, né, basicamente de filmes assim que lhe diverte por 2 horas seguidas que você nem vê o tempo passar. Nesse filme ele foi lançado em 2010 pela DreamWorks Animation. O filme parecia à primeira vista, né, apenas mais uma animação sobre vikings enfrentando dragões, mas bastaram poucos minutos para que o público percebesse que havia algo muito diferente acontecendo nesse filme. Enquanto as outras produções apostavam apenas na ação ou no humor, né, Como Treinar Seu Dragão 3, ele construiu uma história sobre o medo, sobre o preconceito, amizade, amadurecimento e até mesmo aceitação. Ela é uma obra que consegue conversar tanto com crianças quanto com adultos, né, entregando mensagens profundas sem nunca parecer pesada. O mais curioso é que essa narrativa parte justamente de um conflito extremamente simples. Um garoto que deveria matar dragões acaba descobrindo que eles nunca foram os verdadeiros inimigos. Essa inversão de expectativa transforma completamente a história e faz com que o espectador passe a enxergar aquele universo pelos olhos do protagonista. Hoje vamos revisar, né, essa obra-prima da DreamWorks, analisando sua história, seus personagens, sua produção, diversas curiosidades de bastidores e entender por que, mesmo tantos anos depois, esse continua sendo considerado um dos melhores filmes de animação já produzidos na história. Então prepare-se para embarcar novamente rumo à ilha de Berk. Bom, a DreamWorks e o nascimento de uma obra-prima, né? Antes mesmo de falarmos sobre o filme, vale entender o momento em que a DreamWorks vivia na época do lançamento aí dessa obra. No início dos anos 2000, o estúdio era conhecido principalmente pelo enorme sucesso de Shrek. A franquia havia redefinido o mercado das animações digitais, mostrando que era possível fazer filmes voltados para toda a família, utilizando humor inteligente, referências à cultura pop e personagens extremamente carismáticos. Entretanto, existia um problema. Grande parte das produções da DreamWorks seguia exatamente essa mesma fórmula. Madagascar, B-Movie, O Espanta Tubarões e outras animações apostavam principalmente na comédia.
quando Como Treinar Seu Dragão começou a ser desenvolvido, o estúdio queria provar que também era capaz de emocionar. O projeto foi baseado na série de livros escritas por Cressida Cowell. Porém, quem conhece os livros sabe que eles são bastante diferentes da animação. Nos livros, por exemplo, os dragões são menores, falam a língua humana e possuem uma personalidade muito mais cômica. Banguela, inclusive, não era uma fúria da noite, ela era um pequeno dragão verde, bastante desobediente e até preguiçoso. Ou seja, praticamente tudo foi reinventado. A DreamWorks decidiu utilizar apenas o conceito básico da obra e criar uma história completamente nova. Essa decisão foi meio arriscada, porque adaptar uma obra mudando quase tudo geralmente costuma gerar críticas dos fãs, mas curiosamente foi exatamente isso que tornou o filme tão especial. Os diretores já haviam trabalhado juntos em outro clássico de animação, como Lilo e Stitch, e eles acreditavam que uma boa história precisava ser construída principalmente através das emoções dos personagens. Por isso, toda a produção foi desenvolvida pensando mesmo menos em piadas e mais nas relações humanas. Esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas do filme. Até mesmo os momentos de ação possuem uma carga emocional muito maior do que simplesmente explosões e batalhas. Era uma aposta ousada para um estúdio conhecido pelo humor. E essa aposta acabou mudando completamente a percepção do público sobre a DreamWorks. Vamos falar agora um pouco sobre o universo de Berk, que logo nos primeiros minutos somos apresentados à ilha de Berk, e aqui existe um detalhe muito interessante. Berk praticamente funciona como um personagem. A ilha é extremamente hostil, o clima é frio, as construções são pesadas, as montanhas enormes, o oceano transmite isolamento e tudo foi desenhado para comunicar que viver naquele lugar nunca foi fácil. Segundo a narração do próprio Soluço, Berk fica localizada tão ao norte que o frio chega antes mesmo do inverno. É um lugar onde sobreviver já representa uma vitória diária. Mas existe algo ainda pior do que o clima, os dragões. Durante gerações, os vikings acreditaram que essas criaturas eram monstros sanguinários que roubavam comida, queimavam casas e matavam qualquer um que cruzasse seus caminhos. Essa crença moldou completamente a cultura daquele povo. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre dragões, os adultos construíam armas para combatê-los, os guerreiros eram valorizados pela quantidade de dragões abatidos e toda a identidade daquela sociedade foi construída sobre um único inimigo. E aqui encontramos um dos primeiros grandes temas do filme, o medo. Porque ninguém realmente conhecia os dragões, todos apenas repetiam aquilo que aprenderam com seus pais. É exatamente assim que preconceitos começam a surgir, quando a sociedade inteira acredita em algo sem nunca questionar. O filme apresenta esse conceito logo nos primeiros minutos, mas de maneira extremamente sutil. O espectador ainda não percebe que está assistindo justamente ao nascimento da quebra desse ciclo. E aí, vamos ao capítulo 4 aqui da nossa análise, Soluço, o herói improvável. Se existe um personagem que foge completamente do estereótipo dos filmes de aventura, esse personagem é o Soluço. Normalmente, esperamos que o protagonista seja o mais forte, o mais corajoso ou o mais habilidoso. Entretanto, o Soluço não é nenhum desses. Ele é magro, desajeitado, fisicamente fraco, inseguro e frequentemente atrapalha mais do que ajuda. Isso cria uma enorme distância entre ele e o restante dos vikings. Enquanto todos valorizam força física, ele valoriza inteligência. Enquanto todos resolvem problemas com machados, ele prefere construir máquinas. Enquanto os outros treinam o combate, ele passa boa parte do tempo inventando equipamentos. Essa diferença faz com que Soluço se sinta completamente deslocado. Existe uma cena extremamente importante logo no início, Durante um ataque dos dragões, ele tenta ajudar utilizando uma engenhoca criada por ele mesmo. O equipamento até que funciona, e ele realmente consegue atingir um dragão extremamente raro, o Fúria da Noite. Mas ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém jamais havia visto um Fúria da Noite. Na visão dos adultos, aquilo parecia apenas mais uma invenção maluca de Soluço. Esse momento representa muito mais do que um simples fracasso. Ele mostra que reconhecimento depende muitas vezes da credibilidade que uma pessoa construiu ao longo da vida.
Mesmo acertando, o Soluço continua sendo tratado como alguém incapaz. Isso gera uma necessidade quase desesperada de provar seu valor. E talvez seja justamente essa necessidade que coloque toda a história em movimento. Outro aspecto extremamente interessante é sua relação com Estoico. Seu pai não é um homem cruel, muito pelo contrário, ele ama profundamente o filho. O problema é que ele não consegue compreendê-lo. Estoico acredita sinceramente que está preparando o Soluço para sobreviver naquele mundo. Só que ele faz isso utilizando exatamente os mesmos métodos que funcionaram com ele. É um conflito entre gerações. De um lado, um pai tentando proteger, do outro, um filho tentando ser aceito. Nenhum dos dois está completamente errado, mas ambos falham em enxergar o ponto de vista um do outro. Esse tipo de conflito familiar torna a narrativa muito mais real. A maioria das pessoas já viveu alguma situação parecida em que expectativas diferentes criam barreiras dentro da própria família. Por isso, mesmo sendo um filme sobre dragões, a história consegue parecer extremamente humana. Bom, vamos falar agora sobre o encontro com o Fúria da Noite. Depois de derrubar o misterioso dragão durante o ataque noturno, Soluço parte sozinho para a floresta. Até esse momento, tudo o que sabemos sobre o Fúria da Noite vem de histórias contadas pelos vikings. Ele seria o dragão mais perigoso de todos, tão rápido que ninguém jamais conseguiu vê-lo direito. Tão letal que um simples ataque significava morte quase certa. A expectativa criada é enorme. Mas quando o Soluço finalmente encontra a criatura presa entre as árvores, o filme surpreende completamente o público. O dragão está indefeso, assustado, ferido, sem conseguir escapar, e nesse instante a direção toma uma decisão brilhante, praticamente elimina os diálogos. Não é preciso que ninguém explique o que está acontecendo. A trilha sonora de John Powell assume o protagonismo, enquanto a animação transmite apenas pelos olhares e pelos pequenos movimentos o conflito interno vivido por Soluço. Ele ergue a faca. Durante toda a vida ouviu que aquele era o inimigo do seu povo. Matar um dragão significaria finalmente conquistar o respeito do pai, provar seu valor diante da aldeia e realizar aquilo que qualquer jovem viking sonhava. Mas, ao olhar para os olhos da criatura, ele não enxergava o monstro, enxergava o medo. E é justamente aí que o filme faz sua primeira grande quebra de paradigma. O verdadeiro antagonista não é o dragão, é o preconceito construído por gerações. Bom, nos próximos capítulos abordaremos o treinamento secreto entre Soluço e Banguela e a transformação da amizade e as análises técnicas da animação, trilha sonora, curiosidades de produção, simbolismos, easter eggs, desenvolvimento dos personagens, batalha final, legado e muito mais. E agora vamos falar de quando a amizade muda tudo. Depois de decidir poupar a vida do Fúria da Noite, Soluço poderia simplesmente ter ido embora e esquecido aquele momento. Mas existe algo que o impede. A curiosidade, pela primeira vez em sua vida, ele percebe que tudo aquilo que ouviu sobre dragões talvez não fosse verdade. Essa decisão muda completamente o rumo da história. Inicialmente, Banguela demonstra medo, afinal, ele também havia sido criado acreditando que os humanos eram inimigos. É interessante perceber que o preconceito existe dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos dragões. Enquanto os vikings enxergam os dragões como monstros, os dragões também aprenderam a temer os humanos. Essa construção é extremamente inteligente porque evita transformar qualquer lado em absolutamente bom ou absolutamente mal. O conflito nasce da falta de comunicação. Um dos primeiros gestos de aproximação acontece quando o Soluço oferece um peixe ao dragão. Parece uma cena simples, mas ela representa algo muito maior. É a primeira vez que um humano oferece alimento a um dragão sem esperar nada em troca. O detalhe mais interessante é que Banguela rejeita o peixe morto. Pouco depois, Soluço percebe que ele prefere caçar sua própria comida. E esse pequeno detalhe mostra como o filme constrói personalidade através de ações, sem precisar explicar tudo em diálogos. Conforme os dias passam, Soluço começa a observar cuidadosamente cada comportamento do dragão. Ele anota, desenha, analisa, percebe padrões. E essas cenas lembram muito o trabalho de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida.
Enquanto os outros vikings aprendem a lutar contra dragões usando violência, Soluço aprende observando. É justamente sua inteligência que permite compreender aquilo que ninguém havia percebido durante séculos. Outro momento marcante acontece quando Soluço descobre que parte da cauda de Banguela foi destruída durante a queda provocada por sua própria invenção. O dragão não consegue mais voar sozinho. Nesse instante, o protagonista entende que também é responsável pelo sofrimento daquela criatura. Ao invés de ignorar isso, ele decide construir uma prótese. Esse detalhe possui enorme importância na narrativa. Até então, Soluço criava máquinas para provar que era útil. Agora, ele utiliza seu talento para ajudar alguém. É o momento em que sua inteligência deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a servir a um propósito maior. A construção da prótese também revela muito aspecto interessante da personalidade de Soluço. Ele não tenta transformar Banguela em algo diferente. Não tenta dominá-lo. Também não tenta obrigá-lo a obedecer. Seu objetivo é apenas devolver aquilo que o dragão perdeu, a liberdade. Essa diferença faz toda a amizade parecer extremamente genuína. Conforme ambos aprendem a voar juntos, surge uma relação baseada em confiança. Nenhum controla o outro. Um depende completamente do outro. Banguela enxerga porque Soluço está na cela. Soluço voa porque Banguela bate as asas. Enquanto é quase como se os dois se tornassem um único personagem dividido em dois corpos. Essa metáfora acompanha toda a franquia. Enquanto isso, na área de treinamento, Soluço começa a enfrentar diferentes espécies de dragões. O curioso é que suas vitórias não acontecem porque ficou mais forte. Muito pelo contrário, ele vence porque passou a compreender como cada dragão pensa. Enquanto os outros atacam diariamente, ele identifica medos, comportamentos e formas de acalmar cada criatura. Isso surpreende completamente os treinadores e os outros jovens vikings. Astrid, principalmente, começa a desconfiar de que existe algo muito estranho acontecendo. Como alguém que era considerado o pior aluno da aldeia se tornou de repente o melhor treinador. O filme brinca com essa situação diversas vezes. Nós sabemos o segredo, né? Os personagens não. Esse tipo de ironia dramática mantém o espectador constantemente envolvido. Ao mesmo tempo, Soluço vive um enorme conflito interno. Cada vitória aproxima seu sonho de ser aceito pelo pai, mas também o aproxima do momento em que será obrigado a matar um dragão diante de toda a aldeia. É uma contradição dolorosa. Né? Pela primeira vez na vida, ele conseguiu aquilo que sempre quis, mas agora percebe que talvez nunca tenha desejado aquilo de verdade. Esse dilema transforma completamente o protagonista. Ele deixa de buscar a aprovação e passa a buscar aquilo que considera correto. É nesse momento que ele realmente se torna um herói. Como Treinar Seu Dragão pertence aí a um grupo, né, basicamente, de filmes assim que lhe diverte por 2 horas seguidas que você nem vê o tempo passar. Nesse filme ele foi lançado em 2010 pela DreamWorks Animation. O filme parecia à primeira vista, né, apenas mais uma animação sobre vikings enfrentando dragões, mas bastaram poucos minutos para que o público percebesse que havia algo muito diferente acontecendo nesse filme. Enquanto as outras produções apostavam apenas na ação ou no humor, né, como Treinar Seu Dragão 3, ele construiu uma história sobre o medo, sobre o preconceito, amizade, amadurecimento e até mesmo aceitação. Ela é uma obra que consegue conversar tanto com crianças quanto com adultos, né, entregando mensagens profundas sem nunca parecer pesada. O mais curioso é que essa narrativa parte justamente de um conflito extremamente simples. Um garoto que deveria matar dragões acaba descobrindo que eles nunca foram os verdadeiros inimigos. Essa inversão de expectativa transforma completamente a história e faz com que o espectador passe a enxergar aquele universo pelos olhos do protagonista. Hoje vamos revisar, né, essa obra-prima da DreamWorks, analisando sua história, seus personagens, sua produção
diversas curiosidades de bastidores e entender por que, mesmo tantos anos depois, esse continua sendo considerado um dos melhores filmes de animação já produzidos na história. Então prepare-se para embarcar novamente rumo à ilha de Berk. Bom, a DreamWorks e o nascimento de uma obra-prima, né? Antes mesmo de falarmos sobre o filme, vale entender o momento em que a DreamWorks vivia na época do lançamento aí dessa obra. No início dos anos 2000, o estúdio era conhecido principalmente pelo enorme sucesso de Shrek. A franquia havia redefinido o mercado das animações digitais, mostrando que era possível fazer filmes voltados para toda a família, utilizando humor inteligente, referências à cultura pop e personagens extremamente carismáticos. Entretanto, existia um problema. Grande parte das produções da DreamWorks seguia exatamente essa mesma fórmula. Madagascar, B-Movie, O Espanta-Tubarões e outras animações apostavam principalmente na comédia. Quando Como Treinar Seu Dragão começou a ser desenvolvido, o estúdio queria provar que também era capaz de emocionar. O projeto foi baseado na série de livros escritas por Cressida Cowell. Porém, quem conhece os livros sabe que eles são bastante diferentes da animação. Nos livros, por exemplo, os dragões são menores, falam a língua humana e possuem uma personalidade muito mais cômica. Banguela, inclusive, não era uma fúria da noite, ela era um pequeno dragão verde, bastante desobediente e até preguiçoso. Ou seja, praticamente tudo foi reinventado. A DreamWorks decidiu utilizar apenas o conceito básico da obra e criar uma história completamente nova. Essa decisão foi meio arriscada, né, porque adaptar uma obra mudando quase tudo geralmente costuma gerar críticas dos fãs, mas curiosamente foi exatamente isso que tornou o filme tão especial. Os diretores, né, já haviam trabalhado juntos em outro clássico de animação, né, como Lilo e Stitch, e eles acreditavam que uma boa história precisava ser construída principalmente através das emoções dos personagens. Por isso, toda a produção foi desenvolvida, né, pensando mesmo menos em piadas e mais nas relações humanas. Esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas do filme. Até mesmo os momentos de ação possuem uma carga emocional muito maior do que simplesmente explosões e batalhas. Era uma aposta ousada para um estúdio conhecido pelo humor. E essa aposta acabou mudando completamente a percepção do público sobre a DreamWorks. Vamos falar agora um pouco sobre o universo de Berk, né? Que logo nos primeiros minutos somos apresentados à ilha de Berk, e aqui existe um detalhe muito interessante. Berk praticamente funciona como um personagem. A ilha é extremamente hostil, o clima é frio, as construções são pesadas, as montanhas enormes, o oceano transmite isolamento e tudo foi desenhado para comunicar que viver naquele lugar nunca foi fácil. Segundo a narração do próprio Soluço, Berk fica localizada tão ao norte que o frio chega antes mesmo do inverno. É um lugar onde sobreviver já representa uma vitória diária. Mas existe algo ainda pior do que o clima: os dragões. Durante gerações, os vikings acreditaram que essas criaturas eram monstros sanguinários que roubavam comida, queimavam casas e matavam qualquer um que cruzasse seus caminhos. Essa crença moldou completamente a cultura daquele povo. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre dragões, os adultos construíam armas para combatê-los, os guerreiros eram valorizados pela quantidade de dragões abatidos e toda a identidade daquela sociedade foi construída sobre um único inimigo. E aqui encontramos um dos primeiros grandes temas do filme: o medo. Porque ninguém realmente conhecia os dragões, todos apenas repetiam aquilo que aprenderam com seus pais. É exatamente assim que preconceitos começam a surgir, quando a sociedade inteira acredita em algo sem nunca questionar. O filme apresenta esse conceito logo nos primeiros minutos, mas de maneira extremamente sutil. O espectador ainda não percebe que está assistindo justamente ao nascimento da quebra desse ciclo. E aí, vamos ao capítulo 4 aqui da nossa análise, né? Soluço, o herói improvável. Se existe um personagem que foge completamente do estereótipo dos filmes de aventura, esse personagem é o Soluço. Normalmente, esperamos que o protagonista seja o mais forte, o mais corajoso ou o mais habilidoso. Entretanto, Soluço não é nenhum desses. Ele é magro,
desajeitado, fisicamente fraco, inseguro e frequentemente atrapalha mais do que ajuda. Isso cria uma enorme distância entre ele e o restante dos vikings. Enquanto todos valorizam força física, ele valoriza inteligência. Enquanto todos resolvem problemas com machados, ele prefere construir máquinas. Enquanto os outros treinam o combate, ele passa boa parte do tempo inventando equipamentos. Essa diferença faz com que Soluço se sinta completamente deslocado. Existe uma cena extremamente importante logo no início, né? Durante um ataque dos dragões, ele tenta ajudar utilizando uma engenhoca criada por ele mesmo. O equipamento até que funciona e ele realmente consegue atingir um dragão extremamente raro, o Fúria da Noite. Mas ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém jamais havia visto um Fúria da Noite. Na visão dos adultos, aquilo parecia apenas mais uma invenção maluca de Soluço. Esse momento representa muito mais do que um simples fracasso. Ele mostra que reconhecimento depende muitas vezes da credibilidade que uma pessoa construiu ao longo da vida. Mesmo acertando, o Soluço continua sendo tratado como alguém incapaz. Isso gera uma necessidade quase desesperada de provar seu valor. E talvez seja justamente essa necessidade que coloque toda a história em movimento. Outro aspecto extremamente interessante é sua relação com Estoico. Seu pai não é um homem cruel, muito pelo contrário, ele ama profundamente o filho. O problema é que ele não consegue compreendê-lo. Estoico acredita sinceramente que está preparando Soluço para sobreviver naquele mundo. Só que ele faz isso utilizando exatamente os mesmos métodos que funcionaram com ele. É um conflito entre gerações. De um lado, um pai tentando proteger, do outro, um filho tentando ser aceito. Nenhum dos dois está completamente errado, mas ambos falham em enxergar o ponto de vista um do outro. Esse tipo de conflito familiar torna a narrativa muito mais real. A maioria das pessoas já viveu alguma situação parecida em que expectativas diferentes criam barreiras dentro da própria família. Por isso, mesmo sendo um filme sobre dragões, a história consegue parecer extremamente humana. Bom, vamos falar agora sobre o encontro com o Fúria da Noite. Depois de derrubar o misterioso dragão durante o ataque noturno, Soluço parte sozinho para a floresta. Até esse momento, tudo o que sabemos sobre o Fúria da Noite vem de histórias contadas pelos vikings. Ele seria o dragão mais perigoso de todos, tão rápido que ninguém jamais conseguiu vê-lo direito. Tão letal que um simples ataque significava morte quase certa. A expectativa criada é enorme. Mas quando o Soluço finalmente encontra a criatura presa entre as árvores, o filme surpreende completamente o público. O dragão está indefeso, assustado, ferido, sem conseguir escapar, e nesse instante a direção toma uma decisão brilhante, praticamente elimina os diálogos. Não é preciso que ninguém explique o que está acontecendo. A trilha sonora de John Powell assume o protagonismo, enquanto a animação transmite apenas pelos olhares e pelos pequenos movimentos o conflito interno vivido por Soluço. Ele ergue a faca. Durante toda a vida ouviu que aquele era o inimigo do seu povo. Matar um dragão significaria finalmente conquistar o respeito do pai, provar seu valor diante da aldeia e realizar aquilo que qualquer jovem viking sonhava. Mas, ao olhar para os olhos da criatura, ele não enxergava o monstro, enxergava o medo. E é justamente aí que o filme faz sua primeira grande quebra de paradigma. O verdadeiro antagonista não é o dragão, é o preconceito construído por gerações. Bom, nos próximos capítulos abordaremos o treinamento secreto entre Soluço e Banguela e a transformação da amizade e as análises técnicas da animação, trilha sonora, curiosidades de produção, simbolismos, easter eggs, desenvolvimento dos personagens, batalha final, legado e muito mais. E agora vamos falar de quando a amizade muda tudo. Depois de decidir poupar a vida do Fúria da Noite, Soluço poderia simplesmente ter ido embora e esquecido aquele momento. Mas existe algo que o impede. A curiosidade, pela primeira vez em sua vida, ele percebe que tudo aquilo que ouviu sobre dragões talvez não fosse verdade. Essa decisão muda completamente o rumo da história. Inicialmente, Banguela demonstra medo, afinal, ele também havia sido criado acreditando que os humanos eram inimigos. É interessante perceber que o preconceito existe dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos dragões. Enquanto os vikings enxergam os dragões como monstros,
os dragões também aprenderam a temer os humanos. Essa construção, né, é extremamente inteligente porque evita transformar qualquer lado em absolutamente bom ou absolutamente mal. O conflito nasce da falta de comunicação. Um dos primeiros gestos de aproximação acontece quando o Soluço oferece um peixe ao dragão. Parece uma cena simples, mas ela representa algo muito maior. É a primeira vez que um humano oferece alimento a um dragão sem esperar nada em troca. O detalhe mais interessante é que Banguela rejeita o peixe morto. Pouco depois, Soluço percebe que ele prefere caçar sua própria comida. E esse pequeno detalhe mostra como o filme constrói personalidade através de ações, sem precisar explicar tudo em diálogos. Conforme os dias passam, Soluço começa a observar cuidadosamente cada comportamento do dragão. Ele anota, desenha, analisa, percebe padrões, e essas cenas lembram muito o trabalho de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida. Enquanto os outros vikings aprendem a lutar contra dragões usando violência, Soluço aprende observando. É justamente sua inteligência que permite compreender aquilo que ninguém havia percebido durante séculos. Outro momento marcante acontece quando Soluço descobre que parte da cauda de Banguela foi destruída durante a queda provocada por sua própria invenção. O dragão não consegue mais voar sozinho. Nesse instante, o protagonista entende que também é responsável pelo sofrimento daquela criatura. Ao invés de ignorar isso, ele decide construir uma prótese. Esse detalhe possui enorme importância na narrativa. Até então, Soluço criava máquinas para provar que era útil. Agora, ele utiliza seu talento para ajudar alguém. É o momento em que sua inteligência deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a servir a um propósito maior. A construção da prótese também revela muito aspecto interessante da personalidade de Soluço. Ele não tenta transformar Banguela em algo diferente, não tenta dominá-lo, também não tenta obrigá-lo a obedecer. Seu objetivo é apenas devolver aquilo que o dragão perdeu, a liberdade. Essa diferença faz toda a amizade parecer extremamente genuína. Conforme ambos aprendem a voar juntos, surge uma relação baseada em confiança. Nenhum controla o outro. Um depende completamente do outro. Banguela enxerga porque Soluço está na cela. Soluço voa porque Banguela bate as asas. Enquanto é quase como se os dois se tornassem um único personagem dividido em dois corpos. Essa metáfora acompanha toda a franquia. Enquanto isso, na área de treinamento, Soluço começa a enfrentar diferentes espécies de dragões. O curioso é que suas vitórias não acontecem porque ficou mais forte. Muito pelo contrário, ele vence porque passou a compreender como cada dragão pensa. Enquanto os outros atacam diariamente, ele identifica medos, comportamentos e formas de acalmar cada criatura. Isso surpreende completamente os treinadores e os outros jovens vikings. Astrid, principalmente, começa a desconfiar de que existe algo muito estranho acontecendo. Como alguém que era considerado o pior aluno da aldeia se tornou de repente o melhor treinador. O filme brinca com essa situação diversas vezes. Nós sabemos o segredo, né? Os personagens não. Esse tipo de ironia dramática mantém o espectador constantemente envolvido. Ao mesmo tempo, Soluço vive um enorme conflito interno. Cada vitória aproxima seu sonho de ser aceito pelo pai, mas também o aproxima do momento em que será obrigado a matar um dragão diante de toda a aldeia. É uma contradição dolorosa, né? Pela primeira vez na vida, ele conseguiu aquilo que sempre quis, mas agora percebe que talvez nunca tenha desejado aquilo de verdade. Esse dilema transforma completamente o protagonista. Ele deixa de buscar a aprovação e passa a buscar aquilo que considera correto. É nesse momento que ele realmente se torna um herói. Como Treinar Seu Dragão pertence aí a um grupo, né, basicamente, de filmes assim que lhe diverte por 2 horas seguidas que você nem vê o tempo passar. Nesse filme ele foi lançado em 2010 pela DreamWorks Animation. O filme parecia à primeira vista, né, apenas mais uma animação sobre vikings enfrentando dragões, mas bastaram poucos minutos para que o público percebesse que havia algo muito diferente acontecendo
nesse filme. Enquanto as outras produções apostavam apenas na ação ou no humor, né, Como Treinar Seu Dragão 3, ele construiu uma história sobre o medo, sobre o preconceito, amizade, amadurecimento e até mesmo aceitação. Ela é uma obra que consegue conversar tanto com crianças quanto com adultos, né, entregando mensagens profundas sem nunca parecer pesada. O mais curioso é que essa narrativa parte justamente de um conflito extremamente simples. Um garoto que deveria matar dragões acaba descobrindo que eles nunca foram os verdadeiros inimigos. Essa inversão de expectativa transforma completamente a história e faz com que o espectador passe a enxergar aquele universo pelos olhos do protagonista. Hoje vamos revisar, né, essa obra-prima da DreamWorks, analisando sua história, seus personagens, sua produção, diversas curiosidades de bastidores e entender por que, mesmo tantos anos depois, esse continua sendo considerado um dos melhores filmes de animação já produzidos na história. Então prepare-se para embarcar novamente rumo à ilha de Berk. Bom, a DreamWorks e o nascimento de uma obra-prima, né? Antes mesmo de falarmos sobre o filme, vale entender o momento em que a DreamWorks vivia na época do lançamento aí dessa obra. No início dos anos 2000, o estúdio era conhecido principalmente pelo enorme sucesso de Shrek. A franquia havia redefinido o mercado das animações digitais, mostrando que era possível fazer filmes voltados para toda a família, utilizando humor inteligente, referências à cultura pop e personagens extremamente carismáticos. Entretanto, existia um problema. Grande parte das produções da DreamWorks seguia exatamente essa mesma fórmula. Madagascar, B-Movie, O Espanta-Tubarões e outras animações apostavam principalmente na comédia. Quando Como Treinar Seu Dragão começou a ser desenvolvido, o estúdio queria provar que também era capaz de emocionar. O projeto foi baseado na série de livros escritas por Cressida Cowell. Porém, quem conhece os livros sabe que eles são bastante diferentes da animação. Nos livros, por exemplo, os dragões são menores, falam a língua humana e possuem uma personalidade muito mais cômica. Banguela, inclusive, não era uma fúria da noite, ela era um pequeno dragão verde, bastante desobediente e até preguiçoso. Ou seja, praticamente tudo foi reinventado. A DreamWorks decidiu utilizar apenas o conceito básico da obra e criar uma história completamente nova. Essa decisão foi meio arriscada, né, porque adaptar uma obra mudando quase tudo geralmente costuma gerar críticas dos fãs, mas curiosamente foi exatamente isso que tornou o filme tão especial. Os diretores, né, já haviam trabalhado juntos em outro clássico de animação, né, como Lilo e Stitch, e eles acreditavam que uma boa história precisava ser construída principalmente através das emoções dos personagens. Por isso, toda a produção foi desenvolvida, né, pensando mesmo menos em piadas e mais nas relações humanas. Esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas do filme. Até mesmo os momentos de ação possuem uma carga emocional muito maior do que simplesmente explosões e batalhas. Era uma aposta ousada para um estúdio conhecido pelo humor. E essa aposta acabou mudando completamente a percepção do público sobre a DreamWorks. Vamos falar agora um pouco sobre o universo de Berk, né? Que logo nos primeiros minutos somos apresentados à ilha de Berk, e aqui existe um detalhe muito interessante. Berk praticamente funciona como um personagem. A ilha é extremamente hostil, o clima é frio, as construções são pesadas, as montanhas enormes, o oceano transmite isolamento e tudo foi desenhado para comunicar que viver naquele lugar nunca foi fácil. Segundo a narração do próprio Soluço, Berk fica localizada tão ao norte que o frio chega antes mesmo do inverno. É um lugar onde sobreviver já representa uma vitória diária. Mas existe algo ainda pior do que o clima, os dragões. Durante gerações, os vikings acreditaram que essas criaturas eram monstros sanguinários que roubavam comida, queimavam casas e matavam qualquer um que cruzasse seus caminhos. Essa crença moldou completamente a cultura daquele povo. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre dragões, os adultos construíam armas para combatê-los, os guerreiros eram valorizados pela quantidade de dragões abatidos
e toda a identidade daquela sociedade foi construída sobre um único inimigo. E aqui encontramos um dos primeiros grandes temas do filme, o medo. Porque ninguém realmente conhecia os dragões, todos apenas repetiam aquilo que aprenderam com seus pais. É exatamente assim que preconceitos começam a surgir, quando a sociedade inteira acredita em algo sem nunca questionar. O filme apresenta esse conceito logo nos primeiros minutos, mas de maneira extremamente sutil. O espectador ainda não percebe que está assistindo justamente ao nascimento da quebra desse ciclo. E aí, vamos ao capítulo 4 aqui da nossa análise, né? Soluço, o herói improvável. Se existe um personagem que foge completamente do estereótipo dos filmes de aventura, esse personagem é o Soluço. Normalmente, esperamos que o protagonista seja o mais forte, o mais corajoso ou o mais habilidoso. Entretanto, o Soluço não é nenhum desses. Ele é magro, desajeitado, fisicamente fraco, inseguro e frequentemente atrapalha mais do que ajuda. Isso cria uma enorme distância entre ele e o restante dos vikings. Enquanto todos valorizam força física, ele valoriza inteligência. Enquanto todos resolvem problemas com machados, ele prefere construir máquinas. Enquanto os outros treinam o combate, ele passa boa parte do tempo inventando equipamentos. Essa diferença faz com que Soluço se sinta completamente deslocado. Existe uma cena extremamente importante logo no início, né? Durante um ataque dos dragões, ele tenta ajudar utilizando uma engenhoca criada por ele mesmo. O equipamento até que funciona e ele realmente consegue atingir um dragão extremamente raro, o Fúria da Noite. Mas ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém jamais havia visto um Fúria da Noite. Na visão dos adultos, aquilo parecia apenas mais uma invenção maluca de Soluço. Esse momento representa muito mais do que um simples fracasso. Ele mostra que reconhecimento depende muitas vezes da credibilidade que uma pessoa construiu ao longo da vida. Mesmo acertando, o Soluço continua sendo tratado como alguém incapaz. Isso gera uma necessidade quase desesperada de provar seu valor. E talvez seja justamente essa necessidade que coloque toda a história em movimento. Outro aspecto extremamente interessante é sua relação com Estoico. Seu pai não é um homem cruel, muito pelo contrário, ele ama profundamente o filho. O problema é que ele não consegue compreendê-lo. Estoico acredita sinceramente que está preparando o Soluço para sobreviver naquele mundo. Só que ele faz isso utilizando exatamente os mesmos métodos que funcionaram com ele. É um conflito entre gerações. De um lado, um pai tentando proteger, do outro, um filho tentando ser aceito. Nenhum dos dois está completamente errado, mas ambos falham em enxergar o ponto de vista um do outro. Esse tipo de conflito familiar torna a narrativa muito mais real. A maioria das pessoas já viveu alguma situação parecida em que expectativas diferentes criam barreiras dentro da própria família. Por isso, mesmo sendo um filme sobre dragões, a história consegue parecer extremamente humana. Bom, vamos falar agora sobre o encontro com o Fúria da Noite. Depois de derrubar o misterioso dragão durante o ataque noturno, Soluço parte sozinho para a floresta. Até esse momento, tudo o que sabemos sobre o Fúria da Noite vem de histórias contadas pelos vikings. Ele seria o dragão mais perigoso de todos, tão rápido que ninguém jamais conseguiu vê-lo direito. Tão letal que um simples ataque significava morte quase certa. A expectativa criada é enorme. Mas quando o Soluço finalmente encontra a criatura presa entre as árvores, o filme surpreende completamente o público. O dragão está indefeso, assustado, ferido, sem conseguir escapar, e nesse instante a direção toma uma decisão brilhante, praticamente elimina os diálogos. Não é preciso que ninguém explique o que está acontecendo. A trilha sonora de John Powell assume o protagonismo, enquanto a animação transmite apenas pelos olhares e pelos pequenos movimentos o conflito interno vivido por Soluço. Ele ergue a faca. Durante toda a vida ouviu que aquele era o inimigo do seu povo. Matar um dragão significaria finalmente conquistar o respeito do pai, provar seu valor diante da aldeia e realizar aquilo que qualquer jovem viking sonhava. Mas, ao olhar para os olhos da criatura, ele não enxergava o monstro, enxergava o medo. E é justamente aí que o filme faz sua primeira grande quebra de paradigma. O verdadeiro antagonista não é o dragão, é o preconceito construído por gerações. Bom, nos próximos capítulos abordaremos o treinamento secreto entre Soluço e Banguela
e a transformação de da amizade e as análises técnicas da animação, trilha sonora, curiosidades de produção, simbolismos, easter eggs, desenvolvimento dos personagens, batalha final, legado e muito mais. E agora vamos falar de quando a amizade muda tudo. Depois de decidir poupar a vida do Fúria da Noite, Soluço poderia simplesmente ter ido embora e esquecido aquele momento. Mas existe algo que o impede. A curiosidade, pela primeira vez em sua vida, ele percebe que tudo aquilo que ouviu sobre dragões talvez não fosse verdade. Essa decisão muda completamente o rumo da história. Inicialmente, Banguela demonstra medo, afinal, ele também havia sido criado acreditando que os humanos eram inimigos. É interessante perceber que o preconceito existe dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos dragões. Enquanto os vikings enxergam os dragões como monstros, os dragões também aprenderam a temer os humanos. Essa construção, é extremamente inteligente porque evita transformar qualquer lado em absolutamente bom ou absolutamente mal. O conflito nasce da falta de comunicação. Um dos primeiros gestos de aproximação acontece quando o Soluço oferece um peixe ao dragão. Parece uma cena simples, mas ela representa algo muito maior. É a primeira vez que um humano oferece alimento a um dragão sem esperar nada em troca. O detalhe mais interessante é que Banguela rejeita o peixe morto. Pouco depois, Soluço percebe que ele prefere caçar sua própria comida. E esse pequeno detalhe mostra como o filme constrói personalidade através de ações, sem precisar explicar tudo em diálogos. Conforme os dias passam, Soluço começa a observar cuidadosamente cada comportamento do dragão. Ele anota, desenha, analisa, percebe padrões, e essas cenas lembram muito o trabalho de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida. Enquanto os outros vikings aprendem a lutar contra dragões usando violência, Soluço aprende observando. É justamente sua inteligência que permite compreender aquilo que ninguém havia percebido durante séculos. Outro momento marcante acontece quando Soluço descobre que parte da cauda de Banguela foi destruída durante a queda provocada por sua própria invenção. O dragão não consegue mais voar sozinho. Nesse instante, o protagonista entende que também é responsável pelo sofrimento daquela criatura. Ao invés de ignorar isso, ele decide construir uma prótese. Esse detalhe possui enorme importância na narrativa. Até então, Soluço criava máquinas para provar que era útil. Agora, ele utiliza seu talento para ajudar alguém. É o momento em que sua inteligência deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a servir a um propósito maior. A construção da prótese também revela muito aspecto interessante da personalidade de Soluço. Ele não tenta transformar Banguela em algo diferente, não tenta dominá-lo, também não tenta obrigá-lo a obedecer. Seu objetivo é apenas devolver aquilo que o dragão perdeu, a liberdade. Essa diferença faz toda a amizade parecer extremamente genuína. Conforme ambos aprendem a voar juntos, surge uma relação baseada em confiança. Nenhum controla o outro. Um depende completamente do outro. Banguela enxerga porque Soluço está na cela. Soluço voa porque Banguela bate as asas. Enquanto é quase como se os dois se tornassem um único personagem dividido em dois corpos. Essa metáfora acompanha toda a franquia. Enquanto isso, na área de treinamento, Soluço começa a enfrentar diferentes espécies de dragões. O curioso é que suas vitórias não acontecem porque ficou mais forte. Muito pelo contrário, ele vence porque passou a compreender como cada dragão pensa. Enquanto os outros atacam diariamente, ele identifica medos, comportamentos e formas de acalmar cada criatura. Isso surpreende completamente os treinadores e os outros jovens vikings. Astrid, principalmente, começa a desconfiar de que existe algo muito estranho acontecendo. Como alguém que era considerado o pior aluno da aldeia se tornou de repente o melhor treinador. O filme brinca com essa situação diversas vezes. Nós sabemos o segredo, né? Os personagens não. Esse tipo de ironia dramática
mantém o espectador constantemente envolvido. Ao mesmo tempo, Soluço vive um enorme conflito interno. Cada vitória aproxima seu sonho de ser aceito pelo pai, mas também o aproxima do momento em que será obrigado a matar um dragão diante de toda a aldeia. É uma contradição dolorosa, né? Pela primeira vez na vida, ele conseguiu aquilo que sempre quis, mas agora percebe que talvez nunca tenha desejado aquilo de verdade. Esse dilema transforma completamente o protagonista. Ele deixa de buscar a aprovação e passa a buscar aquilo que considera correto. É nesse momento que ele realmente se torna um herói. Como Treinar Seu Dragão pertence aí a um grupo, né, basicamente, de filmes assim que lhe diverte por 2 horas seguidas que você nem vê o tempo passar. Nesse filme ele foi lançado em 2010 pela DreamWorks Animation. O filme parecia à primeira vista, né, apenas mais uma animação sobre vikings enfrentando dragões, mas bastaram poucos minutos para que o público percebesse que havia algo muito diferente acontecendo nesse filme. Enquanto as outras produções apostavam apenas na ação ou no humor, né, como Treinar Seu Dragão 3, ele construiu uma história sobre o medo, sobre o preconceito, amizade, amadurecimento e até mesmo aceitação. Ela é uma obra que consegue conversar tanto com crianças quanto com adultos, né, entregando mensagens profundas sem nunca parecer pesada. O mais curioso é que essa narrativa parte justamente de um conflito extremamente simples. Um garoto que deveria matar dragões acaba descobrindo que eles nunca foram os verdadeiros inimigos. Essa inversão de expectativa transforma completamente a história e faz com que o espectador passe a enxergar aquele universo pelos olhos do protagonista. Hoje vamos revisar, né, essa obra-prima da DreamWorks, analisando sua história, seus personagens, sua produção, diversas curiosidades de bastidores e entender por que, mesmo tantos anos depois, esse continua sendo considerado um dos melhores filmes de animação já produzidos na história. Então prepare-se para embarcar novamente rumo à ilha de Berk. Bom, a DreamWorks e o nascimento de uma obra-prima, né? Antes mesmo de falarmos sobre o filme, vale entender o momento em que a DreamWorks vivia na época do lançamento aí dessa obra. No início dos anos 2000, o estúdio era conhecido principalmente pelo enorme sucesso de Shrek. A franquia havia redefinido o mercado das animações digitais, mostrando que era possível fazer filmes voltados para toda a família, utilizando humor inteligente, referências à cultura pop e personagens extremamente carismáticos. Entretanto, existia um problema. Grande parte das produções da DreamWorks seguia exatamente essa mesma fórmula. Madagascar, B-Movie, O Espanta-Tubarões e outras animações apostavam principalmente na comédia. Quando Como Treinar Seu Dragão começou a ser desenvolvido, o estúdio queria provar que também era capaz de emocionar. O projeto foi baseado na série de livros escritas por Cressida Cowell. Porém, quem conhece os livros sabe que eles são bastante diferentes da animação. Nos livros, por exemplo, os dragões são menores, falam a língua humana e possuem uma personalidade muito mais cômica. Banguela, inclusive, não era uma fúria da noite, ela era um pequeno dragão verde, bastante desobediente e até preguiçoso. Ou seja, praticamente tudo foi reinventado. A DreamWorks decidiu utilizar apenas o conceito básico da obra e criar uma história completamente nova. Essa decisão foi meio arriscada, né, porque adaptar uma obra mudando quase tudo geralmente costuma gerar críticas dos fãs, mas curiosamente foi exatamente isso que tornou o filme tão especial. Os diretores, né, já haviam trabalhado juntos em outro clássico de animação, né, como Lilo e Stitch, e eles acreditavam que uma boa história precisava ser construída principalmente através das emoções dos personagens. Por isso, toda a produção foi desenvolvida, né, pensando mesmo menos em piadas e mais nas relações humanas. Esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas do filme. Até mesmo os momentos de ação possuem uma carga emocional muito maior do que simplesmente explosões e batalhas. Era uma aposta ousada para um estúdio conhecido pelo humor. E essa aposta acabou
mudando completamente a percepção do público sobre a DreamWorks. Vamos falar agora um pouco sobre o universo de Berk, né? Que logo nos primeiros minutos somos apresentados à ilha de Berk, e aqui existe um detalhe muito interessante. Berk praticamente funciona como um personagem. A ilha é extremamente hostil, o clima é frio, as construções são pesadas, as montanhas enormes, o oceano transmite isolamento e tudo foi desenhado para comunicar que viver naquele lugar nunca foi fácil. Segundo a narração do próprio Soluço, Berk fica localizada tão ao norte que o frio chega antes mesmo do inverno. É um lugar onde sobreviver já representa uma vitória diária. Mas existe algo ainda pior do que o clima: os dragões. Durante gerações, os vikings acreditaram que essas criaturas eram monstros sanguinários que roubavam comida, queimavam casas e matavam qualquer um que cruzasse seus caminhos. Essa crença moldou completamente a cultura daquele povo. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre dragões, os adultos construíam armas para combatê-los, os guerreiros eram valorizados pela quantidade de dragões abatidos e toda a identidade daquela sociedade foi construída sobre um único inimigo. E aqui encontramos um dos primeiros grandes temas do filme: o medo. Porque ninguém realmente conhecia os dragões, todos apenas repetiam aquilo que aprenderam com seus pais. É exatamente assim que preconceitos começam a surgir, quando a sociedade inteira acredita em algo sem nunca questionar. O filme apresenta esse conceito logo nos primeiros minutos, mas de maneira extremamente sutil. O espectador ainda não percebe que está assistindo justamente ao nascimento da quebra desse ciclo. E aí, vamos ao capítulo 4 aqui da nossa análise, né? Soluço, o herói improvável. Se existe um personagem que foge completamente do estereótipo dos filmes de aventura, esse personagem é o Soluço. Normalmente, esperamos que o protagonista seja o mais forte, o mais corajoso ou o mais habilidoso. Entretanto, o Soluço não é nenhum desses. Ele é magro, desajeitado, fisicamente fraco, inseguro e frequentemente atrapalha mais do que ajuda. Isso cria uma enorme distância entre ele e o restante dos vikings. Enquanto todos valorizam força física, ele valoriza inteligência. Enquanto todos resolvem problemas com machados, ele prefere construir máquinas. Enquanto os outros treinam o combate, ele passa boa parte do tempo inventando equipamentos. Essa diferença faz com que Soluço se sinta completamente deslocado. Existe uma cena extremamente importante logo no início, né? Durante um ataque dos dragões, ele tenta ajudar utilizando uma engenhoca criada por ele mesmo. O equipamento até que funciona, e ele realmente consegue atingir um dragão extremamente raro, o Fúria da Noite. Mas ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém jamais havia visto um Fúria da Noite. Na visão dos adultos, aquilo parecia apenas mais uma invenção maluca de Soluço. Esse momento representa muito mais do que um simples fracasso. Ele mostra que reconhecimento depende muitas vezes da credibilidade que uma pessoa construiu ao longo da vida. Mesmo acertando, o Soluço continua sendo tratado como alguém incapaz. Isso gera uma necessidade quase desesperada de provar seu valor. E talvez seja justamente essa necessidade que coloque toda a história em movimento. Outro aspecto extremamente interessante é sua relação com Estoico. Seu pai não é um homem cruel, muito pelo contrário, ele ama profundamente o filho. O problema é que ele não consegue compreendê-lo. Estoico acredita sinceramente que está preparando o Soluço para sobreviver naquele mundo. Só que ele faz isso utilizando exatamente os mesmos métodos que funcionaram com ele. É um conflito entre gerações. De um lado, um pai tentando proteger, do outro, um filho tentando ser aceito. Nenhum dos dois está completamente errado, mas ambos falham em enxergar o ponto de vista um do outro. Esse tipo de conflito familiar torna a narrativa muito mais real. A maioria das pessoas já viveu alguma situação parecida em que expectativas diferentes criam barreiras dentro da própria família. Por isso, mesmo sendo um filme sobre dragões, a história consegue parecer extremamente humana. Bom, vamos falar agora sobre o encontro com o Fúria da Noite. Depois de derrubar o misterioso dragão durante o ataque noturno, Soluço parte sozinho para a floresta. Até esse momento, tudo o que sabemos sobre o Fúria da Noite vem de histórias contadas pelos vikings. Ele seria o dragão mais perigoso de todos, tão rápido que ninguém jamais conseguiu vê-lo direito. Tão letal que um simples ataque significava morte quase certa. A expectativa criada é enorme.
mas quando o Soluço finalmente encontra a criatura presa entre as árvores, o filme surpreende completamente o público. O dragão está indefeso, assustado, ferido, sem conseguir escapar, e nesse instante a direção toma uma decisão brilhante, praticamente elimina os diálogos. Não é preciso que ninguém explique o que está acontecendo. A trilha sonora de John Powell assume o protagonismo, enquanto a animação transmite apenas pelos olhares e pelos pequenos movimentos o conflito interno vivido por Soluço. Ele ergue a faca. Durante toda a vida ouviu que aquele era o inimigo do seu povo. Matar um dragão significaria finalmente conquistar o respeito do pai, provar seu valor diante da aldeia e realizar aquilo que qualquer jovem viking sonhava. Mas, ao olhar para os olhos da criatura, ele não enxergava o monstro, enxergava o medo. E é justamente aí que o filme faz sua primeira grande quebra de paradigma. O verdadeiro antagonista não é o dragão, é o preconceito construído por gerações. Bom, nos próximos capítulos abordaremos o treinamento secreto entre Soluço e Banguela e a transformação da amizade e as análises técnicas da animação, trilha sonora, curiosidades de produção, simbolismos, easter eggs, desenvolvimento dos personagens, batalha final, legado e muito mais. E agora vamos falar de quando a amizade muda tudo. Depois de decidir poupar a vida do Fúria da Noite, Soluço poderia simplesmente ter ido embora e esquecido aquele momento. Mas existe algo que o impede. A curiosidade, pela primeira vez em sua vida, ele percebe que tudo aquilo que ouviu sobre dragões talvez não fosse verdade. Essa decisão muda completamente o rumo da história. Inicialmente, Banguela demonstra medo, afinal, ele também havia sido criado acreditando que os humanos eram inimigos. É interessante perceber que o preconceito existe dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos dragões. Enquanto os vikings enxergam os dragões como monstros, os dragões também aprenderam a temer os humanos. Essa construção é extremamente inteligente porque evita transformar qualquer lado em absolutamente bom ou absolutamente mal. O conflito nasce da falta de comunicação. Um dos primeiros gestos de aproximação acontece quando o Soluço oferece um peixe ao dragão. Parece uma cena simples, mas ela representa algo muito maior. É a primeira vez que um humano oferece alimento a um dragão sem esperar nada em troca. O detalhe mais interessante é que Banguela rejeita o peixe morto. Pouco depois, Soluço percebe que ele prefere caçar sua própria comida. E esse pequeno detalhe mostra como o filme constrói personalidade através de ações, sem precisar explicar tudo em diálogos. Conforme os dias passam, Soluço começa a observar cuidadosamente cada comportamento do dragão. Ele anota, desenha, analisa, percebe padrões, e essas cenas lembram muito o trabalho de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida. Enquanto os outros vikings aprendem a lutar contra dragões usando violência, Soluço aprende observando. É justamente sua inteligência que permite compreender aquilo que ninguém havia percebido durante séculos. Outro momento marcante acontece quando Soluço descobre que parte da cauda de Banguela foi destruída durante a queda provocada por sua própria invenção. O dragão não consegue mais voar sozinho. Nesse instante, o protagonista entende que também é responsável pelo sofrimento daquela criatura. Ao invés de ignorar isso, ele decide construir uma prótese. Esse detalhe possui enorme importância na narrativa. Até então, Soluço criava máquinas para provar que era útil. Agora, ele utiliza seu talento para ajudar alguém. É o momento em que sua inteligência deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a servir a um propósito maior. A construção da prótese também revela muito aspecto interessante da personalidade de Soluço. Ele não tenta transformar Banguela em algo diferente, não tenta dominá-lo, também não tenta obrigá-lo a obedecer. Seu objetivo é apenas devolver aquilo que o dragão perdeu, a liberdade. Essa diferença faz toda a amizade parecer extremamente genuína. Conforme ambos aprendem a voar juntos, surge uma relação baseada em confiança. Nenhum controla o outro. Um depende completamente do outro. Banguela enxerga porque Soluço está na cela.
Soluço voa porque Banguela bate as asas. Enquanto é quase como se os dois se tornassem um único personagem dividido em dois corpos. Essa metáfora acompanha toda a franquia. Enquanto isso, na área de treinamento, Soluço começa a enfrentar diferentes espécies de dragões. O curioso é que suas vitórias não acontecem porque ficou mais forte. Muito pelo contrário, ele vence porque passou a compreender como cada dragão pensa. Enquanto os outros atacam diariamente, ele identifica medos, comportamentos e formas de acalmar cada criatura. Isso surpreende completamente os treinadores e os outros jovens vikings. Astrid, principalmente, começa a desconfiar de que existe algo muito estranho acontecendo. Como alguém que era considerado o pior aluno da aldeia se tornou de repente o melhor treinador. O filme brinca com essa situação diversas vezes. Nós sabemos o segredo, né? Os personagens não. Esse tipo de ironia dramática mantém o espectador constantemente envolvido. Ao mesmo tempo, Soluço vive um enorme conflito interno. Cada vitória aproxima seu sonho de ser aceito pelo pai, mas também o aproxima do momento em que será obrigado a matar um dragão diante de toda a aldeia. É uma contradição dolorosa, né? Pela primeira vez na vida, ele conseguiu aquilo que sempre quis, mas agora percebe que talvez nunca tenha desejado aquilo de verdade. Esse dilema transforma completamente o protagonista. Ele deixa de buscar a aprovação e passa a buscar aquilo que considera correto. É nesse momento que ele realmente se torna um herói. Como Treinar Seu Dragão pertence aí a um grupo, né, basicamente, de filmes assim que lhe diverte por 2 horas seguidas que você nem vê o tempo passar. Nesse filme ele foi lançado em 2010 pela DreamWorks Animation. O filme parecia à primeira vista, né, apenas mais uma animação sobre vikings enfrentando dragões, mas bastaram poucos minutos para que o público percebesse que havia algo muito diferente acontecendo nesse filme. Enquanto as outras produções apostavam apenas na ação ou no humor, né, como Treinar Seu Dragão 3, ele construiu uma história sobre o medo, sobre o preconceito, amizade, amadurecimento e até mesmo aceitação. Ela é uma obra que consegue conversar tanto com crianças quanto com adultos, né, entregando mensagens profundas sem nunca parecer pesada. O mais curioso é que essa narrativa parte justamente de um conflito extremamente simples. Um garoto que deveria matar dragões acaba descobrindo que eles nunca foram os verdadeiros inimigos. Essa inversão de expectativa transforma completamente a história e faz com que o espectador passe a enxergar aquele universo pelos olhos do protagonista. Hoje vamos revisar, né, essa obra-prima da DreamWorks, analisando sua história, seus personagens, sua produção, diversas curiosidades de bastidores e entender por que, mesmo tantos anos depois, esse continua sendo considerado um dos melhores filmes de animação já produzidos na história. Então prepare-se para embarcar novamente rumo à ilha de Berk. Bom, a DreamWorks e o nascimento de uma obra-prima, né? Antes mesmo de falarmos sobre o filme, vale entender o momento em que a DreamWorks vivia na época do lançamento aí dessa obra. No início dos anos 2000, o estúdio era conhecido principalmente pelo enorme sucesso de Shrek. A franquia havia redefinido o mercado das animações digitais, mostrando que era possível fazer filmes voltados para toda a família, utilizando humor inteligente, referências à cultura pop e personagens extremamente carismáticos. Entretanto, existia um problema. Grande parte das produções da DreamWorks seguia exatamente essa mesma fórmula. Madagascar, B-Movie, O Espanta-Tubarões e outras animações apostavam principalmente na comédia. Quando Como Treinar Seu Dragão começou a ser desenvolvido, o estúdio queria provar que também era capaz de emocionar. O projeto foi baseado na série de livros escritas por Cressida Cowell. Porém, quem conhece os livros sabe que eles são bastante diferentes da animação. Nos livros, por exemplo, os dragões são menores, falam a língua humana e possuem uma personalidade muito mais cômica. Banguela, inclusive, não era uma fúria da noite, ela era um pequeno dragão verde, bastante desobediente
e até preguiçoso, ou seja, praticamente tudo foi reinventado. A DreamWorks decidiu utilizar apenas o conceito básico da obra e criar uma história completamente nova. Essa decisão foi meio arriscada, né, porque adaptar uma obra mudando quase tudo geralmente costuma gerar críticas dos fãs, mas curiosamente foi exatamente isso que tornou o filme tão especial. Os diretores, né, já haviam trabalhado juntos em outro clássico de animação, né, como Lilo e Stitch, e eles acreditavam que uma boa história precisava ser construída principalmente através das emoções dos personagens. Por isso, toda a produção foi desenvolvida, né, pensando mesmo menos em piadas e mais nas relações humanas. Esse cuidado aparece em praticamente todas as cenas do filme. Até mesmo os momentos de ação possuem uma carga emocional muito maior do que simplesmente explosões e batalhas. Era uma aposta ousada para um estúdio conhecido pelo humor. E essa aposta acabou mudando completamente a percepção do público sobre a DreamWorks. Vamos falar agora um pouco sobre o universo de Berk, né? Que logo nos primeiros minutos somos apresentados à ilha de Berk, e aqui existe um detalhe muito interessante. Berk praticamente funciona como um personagem. A ilha é extremamente hostil, o clima é frio, as construções são pesadas, as montanhas enormes, o oceano transmite isolamento e tudo foi desenhado para comunicar que viver naquele lugar nunca foi fácil. Segundo a narração do próprio Soluço, Berk fica localizada tão ao norte que o frio chega antes mesmo do inverno. É um lugar onde sobreviver já representa uma vitória diária. Mas existe algo ainda pior do que o clima: os dragões. Durante gerações, os vikings acreditaram que essas criaturas eram monstros sanguinários que roubavam comida, queimavam casas e matavam qualquer um que cruzasse seus caminhos. Essa crença moldou completamente a cultura daquele povo. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre dragões, os adultos construíam armas para combatê-los, os guerreiros eram valorizados pela quantidade de dragões abatidos e toda a identidade daquela sociedade foi construída sobre um único inimigo. E aqui encontramos um dos primeiros grandes temas do filme: o medo. Porque ninguém realmente conhecia os dragões, todos apenas repetiam aquilo que aprenderam com seus pais. É exatamente assim que preconceitos começam a surgir, quando a sociedade inteira acredita em algo sem nunca questionar. O filme apresenta esse conceito logo nos primeiros minutos, mas de maneira extremamente sutil. O espectador ainda não percebe que está assistindo justamente ao nascimento da quebra desse ciclo. E aí, vamos ao capítulo 4 aqui da nossa análise, né? Soluço, o herói improvável. Se existe um personagem que foge completamente do estereótipo dos filmes de aventura, esse personagem é o Soluço. Normalmente, esperamos que o protagonista seja o mais forte, o mais corajoso ou o mais habilidoso. Entretanto, o Soluço não é nenhum desses. Ele é magro, desajeitado, fisicamente fraco, inseguro e frequentemente atrapalha mais do que ajuda. Isso cria uma enorme distância entre ele e o restante dos vikings. Enquanto todos valorizam força física, ele valoriza inteligência. Enquanto todos resolvem problemas com machados, ele prefere construir máquinas. Enquanto os outros treinam o combate, ele passa boa parte do tempo inventando equipamentos. Essa diferença faz com que Soluço se sinta completamente deslocado. Existe uma cena extremamente importante logo no início, né? Durante um ataque dos dragões, ele tenta ajudar utilizando uma engenhoca criada por ele mesmo. O equipamento até que funciona, e ele realmente consegue atingir um dragão extremamente raro, o Fúria da Noite. Mas ninguém acredita. Por quê? Porque ninguém jamais havia visto um Fúria da Noite. Na visão dos adultos, aquilo parecia apenas mais uma invenção maluca de Soluço. Esse momento representa muito mais do que um simples fracasso. Ele mostra que reconhecimento depende muitas vezes da credibilidade que uma pessoa construiu ao longo da vida. Mesmo acertando, o Soluço continua sendo tratado como alguém incapaz. Isso gera uma necessidade quase desesperada de provar seu valor. E talvez seja justamente essa necessidade que coloque toda a história em movimento. Outro aspecto extremamente interessante é sua relação com Estoico. Seu pai não é um homem cruel, muito pelo contrário, ele ama profundamente o filho. O problema é que ele não consegue compreendê-lo. Estoico acredita sinceramente que está preparando o Soluço para sobreviver naquele mundo. Só que ele faz isso utilizando exatamente
os mesmos métodos que funcionaram com ele. É um conflito entre gerações. De um lado, um pai tentando proteger, do outro, um filho tentando ser aceito. Nenhum dos dois está completamente errado, mas ambos falham em enxergar o ponto de vista um do outro. Esse tipo de conflito familiar torna a narrativa muito mais real. A maioria das pessoas já viveu alguma situação parecida em que expectativas diferentes criam barreiras dentro da própria família. Por isso, mesmo sendo um filme sobre dragões, a história consegue parecer extremamente humana. Bom, vamos falar agora sobre o encontro com o Fúria da Noite. Depois de derrubar o misterioso dragão durante o ataque noturno, Soluço parte sozinho para a floresta. Até esse momento, tudo o que sabemos sobre o Fúria da Noite vem de histórias contadas pelos vikings. Ele seria o dragão mais perigoso de todos, tão rápido que ninguém jamais conseguiu vê-lo direito. Tão letal que um simples ataque significava morte quase certa. A expectativa criada é enorme. Mas quando o Soluço finalmente encontra a criatura presa entre as árvores, o filme surpreende completamente o público. O dragão está indefeso, assustado, ferido, sem conseguir escapar, e nesse instante a direção toma uma decisão brilhante, praticamente elimina os diálogos. Não é preciso que ninguém explique o que está acontecendo. A trilha sonora de John Powell assume o protagonismo, enquanto a animação transmite apenas pelos olhares e pelos pequenos movimentos o conflito interno vivido por Soluço. Ele ergue a faca. Durante toda a vida ouviu que aquele era o inimigo do seu povo. Matar um dragão significaria finalmente conquistar o respeito do pai, provar seu valor diante da aldeia e realizar aquilo que qualquer jovem viking sonhava. Mas, ao olhar para os olhos da criatura, ele não enxergava o monstro, enxergava o medo. E é justamente aí que o filme faz sua primeira grande quebra de paradigma. O verdadeiro antagonista não é o dragão, é o preconceito construído por gerações. Bom, nos próximos capítulos abordaremos o treinamento secreto entre Soluço e Banguela e a transformação da amizade e as análises técnicas da animação, trilha sonora, curiosidades de produção, simbolismos, easter eggs, desenvolvimento dos personagens, batalha final, legado e muito mais. E agora vamos falar de quando a amizade muda tudo. Depois de decidir poupar a vida do Fúria da Noite, Soluço poderia simplesmente ter ido embora e esquecido aquele momento. Mas existe algo que o impede. A curiosidade, pela primeira vez em sua vida, ele percebe que tudo aquilo que ouviu sobre dragões talvez não fosse verdade. Essa decisão muda completamente o rumo da história. Inicialmente, Banguela demonstra medo, afinal, ele também havia sido criado acreditando que os humanos eram inimigos. É interessante perceber que o preconceito existe dos dois lados, tanto dos humanos quanto dos dragões. Enquanto os vikings enxergam os dragões como monstros, os dragões também aprenderam a temer os humanos. Essa construção é extremamente inteligente porque evita transformar qualquer lado em absolutamente bom ou absolutamente mal. O conflito nasce da falta de comunicação. Um dos primeiros gestos de aproximação acontece quando o Soluço oferece um peixe ao dragão. Parece uma cena simples, mas ela representa algo muito maior. É a primeira vez que um humano oferece alimento a um dragão sem esperar nada em troca. O detalhe mais interessante é que Banguela rejeita o peixe morto. Pouco depois, Soluço percebe que ele prefere caçar sua própria comida. E esse pequeno detalhe mostra como o filme constrói personalidade através de ações, sem precisar explicar tudo em diálogos. Conforme os dias passam, Soluço começa a observar cuidadosamente cada comportamento do dragão. Ele anota, desenha, analisa, percebe padrões. E essas cenas lembram muito o trabalho de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida. Enquanto os outros vikings aprendem a lutar contra dragões usando violência, Soluço aprende observando. É justamente sua inteligência que permite compreender aquilo que ninguém havia percebido durante séculos. Outro momento marcante acontece quando Soluço descobre que parte da cauda de Banguela foi destruída durante a queda provocada por sua própria invenção. O dragão não consegue mais voar sozinho. Nesse instante, o protagonista entende que também é responsável pelo sofrimento daquela criatura.
Ao invés de ignorar isso, ele decide construir uma prótese. Esse detalhe possui enorme importância na narrativa. Até então, Soluço criava máquinas para provar que era útil. Agora, ele utiliza seu talento para ajudar alguém. É o momento em que sua inteligência deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a servir a um propósito maior. A construção da prótese também revela muito aspecto interessante da personalidade de Soluço. Ele não tenta transformar Banguela em algo diferente, não tenta dominá-lo, também não tenta obrigá-lo a obedecer. Seu objetivo é apenas devolver aquilo que o dragão perdeu, a liberdade. Essa diferença faz toda a amizade parecer extremamente genuína. Conforme ambos aprendem a voar juntos, surge uma relação baseada em confiança. Nenhum controla o outro. Um depende completamente do outro. Banguela enxerga porque Soluço está na cela. Soluço voa porque Banguela bate as asas. Enquanto é quase como se os dois se tornassem um único personagem dividido em dois corpos. Essa metáfora acompanha toda a franquia. Enquanto isso, na área de treinamento, Soluço começa a enfrentar diferentes espécies de dragões. O curioso é que suas vitórias não acontecem porque ficou mais forte. Muito pelo contrário, ele vence porque passou a compreender como cada dragão pensa. Enquanto os outros atacam diariamente, ele identifica medos, comportamentos e formas de acalmar cada criatura. Isso surpreende completamente os treinadores e os outros jovens vikings. Astrid, principalmente, começa a desconfiar de que existe algo muito estranho acontecendo. Como alguém que era considerado o pior aluno da aldeia se tornou de repente o melhor treinador. O filme brinca com essa situação diversas vezes. Nós sabemos o segredo, né? Os personagens não. Esse tipo de ironia dramática mantém o espectador constantemente envolvido. Ao mesmo tempo, Soluço vive um enorme conflito interno. Cada vitória aproxima seu sonho de ser aceito pelo pai, mas também o aproxima do momento em que será obrigado a matar um dragão diante de toda a aldeia. É uma contradição dolorosa, né? Pela primeira vez na vida, ele conseguiu aquilo que sempre quis, mas agora percebe que talvez nunca tenha desejado aquilo de verdade. Esse dilema transforma completamente o protagonista. Ele deixa de buscar a aprovação e passa a buscar aquilo que considera correto. É nesse momento que ele realmente se torna um herói. Bom, essa foi minha pequena análise, né, sobre esse filme Como Treinar Seu Dragão. Bom, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o filme. E vai ter muito mais conteúdos como esse aqui. Então se inscreve e curte esse vídeo para o YouTube te recomendar mais conteúdos como esse.